Eu acho que todo mundo já sabe que o uso de telas pode ser prejudicial às crianças. Está aí relacionado à ansiedade, TDAH, transtornos de atenção, transtornos do sono, miopia, acaba sendo por isso que eu falo bastante desse tema das telas por aqui. Mas afinal, o que é o uso excessivo e o que é que você pode fazer quando não tiver outro jeito e você precisar deixar a criança na frente das telas? Eu sou Amanda Sanches, médica oftalmologista, e queria te pedir para começar curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos que eu for trazendo por aqui. Mas afinal, o que é o uso excessivo de telas? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que crianças até 2 anos usem 0 telas, tá? Isso seria o ideal. Crianças de 2 a 5 anos que sejam expostas à tela pelo um período máximo de 1 hora por dia. De 6 a 11 anos, pelo período máximo de 2 horas por dia. E a partir disso, até os adolescentes, 18 anos, no máximo 3 horas por dia. E quando eu digo telas, isso vale para celular, tablet, videogame, televisão, todos esses dispositivos. Tá, mas então a gente já está assumindo que essas crianças a partir de 2 anos vão fazer o uso de algum tempo de tela. Tem uma forma de fazer isso que seja melhor, que seja menos prejudicial para a criança? Tem, se a gente observar algumas recomendações. Uma recomendação que já é bastante conhecida é de que a criança não utilize a tela por pelo menos 1 hora, idealmente 2 horas antes do horário de dormir, para evitar aquele estímulo, para evitar que aquilo prejudique o sono e assim que a criança consiga fazer uma melhor rotina da hora de dormir, uma higiene do sono mais adequada. Outra dica super importante é que não use durante as refeições. A refeição é um momento importante, principalmente para as crianças menores que estão ali sendo expostas a novos tipos de alimento. Tem muitas crianças, muitos pais que acabam aí sofrendo com a questão dos filhos serem muito seletivos com comida. Então é importante que no momento da refeição que a criança esteja ali com uma atenção plena. E, obviamente, a tela vai distrair a criança disso. Uma outra dica é criar regras bem específicas e, obviamente, respeitar essas regras. Então, eu dei o exemplo da restrição ali de não usar a tela durante o horário da alimentação, durante as refeições. Mas essas regras, elas também podem ser o contrário, para flexibilizar um pouco mais. Então, por exemplo, ter uma regra de que a criança pode ali passar mais tempo com a tela durante uma viagem longa de carro ou durante uma viagem de avião, que são atividades mais esporádicas, em que a criança já vai estar de toda forma restrita ali àquele ambiente e que a gente sabe que às vezes fica muito difícil de manter a criança entretida por longos períodos. Então, nessas situações, em vez de limitar a 1 ou 2 horas, deixar ver um filme, fazer um tempo de tela um pouco maior. E a quarta dica, que para mim é a mais legal, até porque faz relativamente pouco tempo que eu fiquei sabendo sobre isso, que eu dei atenção para esse assunto, que é sempre que você for oferecer tela, procure oferecer programas, então desenhos, filmes que sejam de baixo estímulo. O que é isso? O que diferencia um desenho de baixo estímulo de um desenho de alto estímulo? Nos desenhos de baixo estímulo, as cenas são um pouco mais longas, então são filmes, vídeos com menos cortes, com menos transições de imagem. Além disso, tem menos ruído, os personagens falam de uma forma mais natural, não tem assim tanta manipulação, tanta alteração de voz. As cores são menos saturadas, menos brilhantes, então ele é um desenho que, no todo, ele estimula menos a criança. Eu vou colocar aqui uma comparação, acho que vai ficar bem claro o que é baixo estímulo e o que é alto estímulo. Oh, life is so unfair! I saw it first. O desenho de alto estímulo, ele é feito para que a criança fique ali o tempo todo vidrada. Então, se você coloca no carro um desenho de baixo estímulo, eventualmente a criança pode olhar pela janela, pode prestar atenção em outras coisas. Num desenho de alto estímulo, a criança fica olhando só ali para a tela e é justamente quando
Vem os problemas, por exemplo, que você precisa desligar e aí a criança não quer que desligue, chora. Então, assim, é mais difícil você desconectar a criança de um desenho de autoestímulo. Alguns exemplos de desenho de baixo estímulo que a gente tem a opção tem o Ursinho Pooh, tem um outro filme que é sobre os dinossauros, eu não me lembro exatamente os nomes, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas opções, tanto de desenho quanto de filmes, que sejam de baixo estímulo, para que você possa oferecer como alternativa melhor para o tempo de tela aí das crianças. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já encaminha, porque tem muita gente, eu tenho certeza que tem aí muitas mães e pais e tios e avós que têm criança e que nem sabem dessa diferença entre o alto e baixo estímulo. Então encaminhe esse vídeo para alguém que possa ser útil, deixa sua curtida, se inscreve no canal, porque tudo isso aumenta a visibilidade e assim a gente consegue atingir aí mais pessoas e ajudar mais crianças.